Nós começamos o nosso balanço falando de um assunto que chama muito atenção. Quando alguém precisa de um remédio e tem que entrar até na justiça para conseguir esse remédio, uma questão de sobrevivência. Uma moradora de Santos ganhou na justiça o direito de receber do governo remédios para uma doença grave e muito rara. O problema é que o fornecimento está interrompido há 7 meses. A nossa equipe conversou com ela, que fez um apelo pela vida. Balança. Laís tinha uma vida normal até começar a ter os sintomas da doença. Trabalhava e adorava se divertir com os amigos. Por conta de um acidente vascular cerebral, hoje se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. Eu estava para casar, tinha uma empresa em São Paulo, trabalhava como jornalista, assessoria de imprensa, e aí do nada minha vida desmoronou, né? Perdi meu noivo, e aí perdi meu emprego também, e aí como eu não conseguia fazer as coisas direito, assim, eu usava fralda, eu tive muita dificuldade no começo, e assim, depois de muita fisioterapia, muitos anos passaram, e aí eu voltei aos poucos, e assim, ainda engatinho, mas se Deus quiser vai tudo voltar. Laís possui a doença de Fabry, um distúrbio hereditário causado pela deficiência do cromossomo X. O corpo não produz a quantidade suficiente de uma enzima responsável pela remoção das substâncias gordurosas das células. A falta dessa enzima faz com que a gordura se acumule nas células e cause danos nos tecidos de todo o corpo. Ela pode afetar os rins, o coração e o cérebro. Por ser uma doença rara e pouco conhecida, muitos pacientes demoram anos para receber o diagnóstico definitivo. Eu não tinha definição do diagnóstico, só tive em 2014. Os médicos suspeitavam de esclerose múltipla porque era um pouco parecido com os problemas da esclerose. E aí, em 2014, veio esse outro médico que descobriu que era a doença de Fabry. E eu já estava na cadeira de rodas, as pessoas viam, ai, coitadinha, na cadeira de rodas, tão nova, tão bonita, o que aconteceu com você? E eu não tinha uma resposta para dar. A doença não tem cura, mas existem medicações capazes de minimizar os transtornos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estas são as últimas doses que restam para a Laís. Graças a uma ação na justiça, ela recebia os remédios do governo federal. Mas há cerca de um ano, o medicamento não é oferecido. 40 mil para cada infusão, são 2 caixinhas. Eu não tenho condições, assim, mesmo que as pessoas me ajudem e tal, é muito dinheiro, assim, são 2 caixinhas para cada infusão. Eu sei que a gente está num ano de eleição, que é tudo muito difícil as coisas acontecerem, mas não tem porquê. Eu preciso desse medicamento para viver, eu tenho uma doença rara, eu preciso que me mandem o meu medicamento, eu só preciso disso para viver, eu quero viver, não quero ter parada cardíaca, não quero ter novos AVCs, eu só quero viver. Aí quando você se depara com uma situação como essa, de pessoas que precisam de um medicamento caro e não têm condições, a gente também se depara com uma outra questão. A questão da burocracia, a questão da corrupção. Ah, mas não é o caso de corrupção. Não é o caso de corrupção se o Brasil não fosse tão roubado como foi durante tanto tempo. Você acha que faltaria remédio custando 40, 50, 100 mil reais para esta mulher ou para qualquer outra mulher? Será que não é o caso de falarmos a respeito disso, de uma pessoa que tinha uma vida ativa e de repente ficou numa cadeira de rodas, continua nessa cadeira de rodas e apenas um remédio que custa 40 mil reais pode minimizar os efeitos e prolongar a vida dela. Não é um remédio que vai curá-la, mas é um remédio que vai prolongar a vida dela. Entrou na justiça e, como nós dissemos aqui, as decisões judiciais que têm que ser cumpridas muitas vezes não são. Por conta da falta de dinheiro, por conta da burocracia, por conta de todo um processo que às vezes dificulta cada vez mais a nossa sobrevivência. Quando a gente fala de saúde, o caso é tão grave e tantos outros casos graves no nosso país que, em algum momento, vamos ter que discutir e escolher quem vive e quem morre. Esta
é a maior realidade e que vai acontecer. Mas você está sendo muito dramático, William. Não, eu não estou sendo dramático. Há tantas pessoas que precisam de um medicamento de custo alto que não os têm por conta desta burocracia, por conta da falta de dinheiro, porque 40 mil reais, você imagina 40 mil reais, se você transformar isso, porque é assim que se pensa, nós somos números, não pense que nos gabinetes lá no governo federal, lá em Brasília, eles estão sentidos, eles estão emocionados com a história dela, não estão, eles estão com uma caneta, eles estão com o seu computador e fazendo contas, 40 mil reais, se você dividir para o atendimento a muitas pessoas, você vai conseguir resolver muitos problemas de saúde e apenas uma pessoa vai gastar esse dinheiro. Mas você está fazendo uma conta, realmente eu estou fazendo uma conta, porque é assim que a conta é feita. Mas o governo não quer dar o medicamento para ela, não foi isso que eu disse. O que eu disse é que várias questões impedem que ela receba, porque tem uma decisão judicial o seu remédio. Em nota, o Ministério da Saúde informou que cumpre todas as demandas judiciais. A ação referente ao fornecimento do medicamento para a paciente Laís Serrão está em andamento em caráter de urgência no setor responsável. Ainda de acordo com o Ministério, trata-se de um medicamento importado e o prazo médio estimado para a aquisição vai de 90 a 120 dias. Portanto, Laís, o governo diz que vai sim efetuar a compra do remédio e você vai receber esse remédio. O que nós precisamos saber é quanto tempo a Laís tem para utilizar o remédio que ela tem em mãos e se ela consegue sobreviver esse tempo até 120 dias para receber o seu medicamento.